Então, pessoal, eu vou fazer uma apresentação que é uma introdução à detecção de memes odiosos, ou Hateful Memes Detection. Então, toda a propagação e a facilidade que as tecnologias e a internet trouxe propiciou o acesso à informação, né, que grande parte da população mundial hoje tem um acesso mais facilitado a fontes de informação, mas por outro lado facilitou também a disseminação de informações falsas ou de informações com conteúdo negativo. Nesse caso aqui a gente vai focar no conteúdo de ódio, né? E existe esse termo meme, que é um termo que ficou popular na internet, mas que já existia em outros contextos, e ficou popularizado na internet como sendo um artefato multimídia que é composto por uma imagem e por texto, né? É uma imagem com um texto sobreposto, que ficou popularizada principalmente para disseminar ideias de ódio. E aí em inglês isso se chama Hateful Meme. Então vamos começar com um problema aqui. Então, imagine uma imagem desse animal, né? No caso, um gambá. Não considere essas tarjas brancas. Aí essas tarjas brancas eu vou tirar daqui a pouco. Primeiro vamos imaginar a imagem do gambá. A pessoa postar uma imagem dessa na rede social, provavelmente não vai causar nenhum alvoroço, nem vai ofender ninguém, se você posta isso na sua própria rede social, né? É claro que tem muitas exceções envolvidas, né? Porque hoje em dia muitas pessoas estão com os nervos à flor da pele e não pode ver nada que já acha que é uma ofensa, mas de modo geral uma imagem de um gambá não ofende ninguém, tá? Agora, se eu escrevo um texto em cima dessa imagem, a gente já vai olhar isso de outra maneira, né? Nesse caso aqui o texto eu amo o modo como os gambás cheiram. Se eu posto isso na minha rede social, provavelmente também, se não tiver ocorrendo nenhuma notícia sobre o assunto gambá ou alguém mal cheiroso, alguma coisa do tipo, não tiver nada disso ocorrendo na mídia, eu simplesmente dizer que gosto do cheiro do gambá não vai ofender outras pessoas, eu suponho. Eu espero que não ofenda, né? No máximo as pessoas vão ter algum pensamento sobre mim, mas em princípio eu não estaria ofendendo ninguém. Então aí a gente tem as duas mídias, a imagem e o texto. Agora, se eu mudo esse texto e ao invés de dizer eu gosto do cheiro do gambá, eu digo o texto está dizendo eu gosto do seu cheiro, né, da forma como você está cheirando hoje, do seu cheiro hoje, e embaixo desse texto tem um gambá, aí isso já levanta margem para muitos sentidos, né, para duplo sentido, para metáfora e etc. E sentidos subentendidos. Porque se eu digo que eu gosto do seu cheiro e ao mesmo tempo eu mostro uma imagem de gambá, alguém pode pensar que eu estou dizendo que a pessoa está com cheiro de gambá. E aí é onde a coisa começa a ficar complicada, porque o meme ele tem esse poder de explorar o duplo sentido ou os múltiplos sentidos, de forma que duas pessoas podem ver o mesmo meme e discordarem sobre o que o meme significa. Uma pode achar ofensivo e a outra não achar ofensivo. Duas pessoas olhando o mesmo meme. Isso vai depender de vários fatores, como, por exemplo, o contexto de vida de cada uma daquelas pessoas ou o contexto social em que aquelas pessoas estão inseridas. E aí isso torna o problema de detecção de ódio, de discurso de ódio em memes, extremamente complicado. Sem contar tecnicalidades como, por exemplo, a aplicação do OCR para detectar o texto na imagem com um fundo
mal comportado, né? E a coisa pode ser pior, né? Então aqui eu tenho aqui outros exemplos, né? Eu tenho o mesmo exemplo que eu tinha colocado do gambá, né? Um dizendo que eu gosto do cheiro do gambá e outro dizendo que eu gosto do seu cheiro, mas mais embaixo tem uma imagem do gambá. A pessoa poderia usar esse mesmo texto, eu amo o seu cheiro, mas com a imagem de flor. E aí, ao invés de estar ofendendo a pessoa, a outra pessoa poderia se sentir elogiada, ao invés de ser uma ofensa. Observem que o texto é o mesmo e o que mudou foi a imagem. Tá? O texto é o mesmo, o que mudou foi a imagem. Aí outro exemplo desse tipo, né, que você tem o mesmo texto, em duas imagens diferentes, né? Então, olhe quantas pessoas te amam. Aí um deserto, ou seja, ninguém. Aí poderia ser uma interpretação. E olhe quantas pessoas te amam. O mesmo texto, mas agora com a imagem de uma multidão. E aí, mudando um pouco esse texto, a gente passaria de um meme ofensivo para um meme de elogio, né? Se você trocar uma palavra aqui, trocar love por hate, você vai ter um meme de elogio, né? Olha quantas pessoas te odeiam. Nenhuma pessoa, né? Seria um deserto. Então vejam a complexidade, né? Você tem texto, tem imagem. Você pode ter o mesmo texto em imagens diferentes e você ter ódio e elogio. Ou você pode ter a mesma imagem, mas com o texto mudando apenas uma palavra e você passar de elogio para ódio ou vice-versa. Isso só estou falando aqui no alto nível de abstração, né? Não estou considerando a complexidade de detectar esse texto e analisar o texto, detectar os objetos da imagem e analisar esses objetos da imagem. Estou falando ainda só no nível de abstração alto. Então, algumas definições. Um meme é uma mídia multimodal composta por uma imagem e um texto, com todas aquelas complexidades que eu acabei de falar. A exploração das diversas possibilidades de uso de metáfora, duplo sentido, sentido implícito e imaginação, que a utilização de memes proporciona, torna os memes uma arma poderosa para a disseminação de ideias de ódio, e inclusive com a possibilidade da pessoa estar disseminando ódio, ela ser questionada pelas autoridades e ela poder se defender dizendo que o que está no meme que ela propagou não é de ódio. Porque, como tem um duplo sentido, ela pode argumentar em torno do sentido que ela julga ou que ela quer se defender, dizendo que é positivo. Como esse é um problema complexo que já está aí há algum tempo, né? E eu acho que o auge desse tipo de mídia foi na época das eleições presidenciais dos Estados Unidos, na época que o Trump foi eleito. Então, de lá para cá, várias pessoas começaram a pesquisar esse tema e o Facebook promoveu um desafio, né? O antigo Facebook, né? Hoje Meta, que por acaso teve uma queda de 1/4 de valor nas suas ações ontem, né? Então, ele promoveu um desafio em 2020 que foi realizado no evento Neurips, em que esse desafio, dentre outras coisas, fornecia uma base de dados com mais de 10 mil amostras de memes rotuladas manualmente por pessoas treinadas para isso. Então, eu vou analisar um pouco esse, que eu vou chamar de HMC, que é o desafio de memes do Facebook, para a gente tirar algumas ideias e alguns insights. Então, o desafio forneceu uma base de dados multimodal, ou seja, contendo imagens e textos, com mais de 10 mil amostras. E aí tem algumas coisas interessantes. Eles forneceram o meme completo, com a imagem sobre o texto, mas também forneceram os textos separados, já separado da imagem, que permitiria você já dar isso como entrada, como se você tivesse passado um OCR. Então, partindo do pressuposto de que existe um OCR capaz de detectar aquele texto, você já usa o texto direto na sua rede ou no seu modelo. Aí, para rotular os dados, os criadores da base utilizaram essa seguinte definição de discurso de ódio.
que é um ataque direto ou indireto a pessoas baseado em características incluindo etnia, raça, nacionalidade, status de imigração, religião, casta, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência ou doença. E aí os autores também definem ataque como fala violenta ou desumanizadora, ou seja, comparar pessoas com coisas que não são humanas, por exemplo, animais, que é o primeiro exemplo lá dos memes que eu usei nesse slide, né? Que é uma comparação da pessoa com um gambá. É um caso de desumanização. Também afirmações de inferioridade e apelos à exclusão e segregação. E o pior, você fazer piada com discurso de ódio também é considerado discurso de ódio, né? Tipo, seria dizer que determinada afirmação que foi classificada como discurso de ódio não é discurso de ódio e fazer uma zombaria sobre isso. Para criar essa base, os autores utilizaram algumas ideias que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, porque pode dar insight para alguns trabalhos que a gente faz, né? Uma das coisas que eles usaram foi um confundidor benigno. Um confundidor benigno é uma imagem de substituição mínima ou texto de substituição que troca o rótulo para um dado meme multimodal de odioso para não odioso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa imagem da segunda linha, primeira coluna, segunda linha, terceira coluna, é um exemplo de confundidor benigno. Foi trocada apenas uma palavra do texto, a palavra love foi trocada por hate, e só em trocar essa palavra eu mudei o rótulo dessa imagem, que era uma imagem de ódio, né? Look how many people love you, para uma imagem que é uma imagem de elogio, um meme de elogio, look how many people hate you. Eu troquei love por hate e isso mudou automaticamente o rótulo do meme. Isso é um exemplo de confundidor benigno. Só um instante. Então, alguns pesquisadores criticaram o modo como os confundidores benignos foram criados nessa base. Porque, em alguns casos, os confundidores benignos foram criados simplesmente fazendo um que a gente chama em inglês de captioning da imagem. Pegava a imagem e aplicava uma descrição do conteúdo, né? E só o fato de você descrever o conteúdo da imagem mudava o rótulo da imagem, mudava o rótulo do meme. E isso foi explorado por alguns pesquisadores como uma vulnerabilidade na base para conseguir uma taxa de acerto elevada. Porque eles simplesmente aplicaram um legendamento nas suas imagens de treinamento para aumentar a base e, consequentemente, conseguir fazer a detecção, né, dos memes. Ou até aplicar o detector, o legendamento, nas imagens de teste também, para conseguir identificar qual seria a classificação do meme. Então, esse desafio, o HMC, ele parte da hipótese de que existe um bom OCR à disposição. Que essa hipótese eu acho ela muito frágil, tá? Que todas as pessoas que já tentaram usar OCR sabem que OCR geralmente eles são bons quando são trabalhados e projetados, modelados para um problema muito bem delimitado e específico, que você consegue tunar as variáveis os parâmetros daquele OCR para aquele problema, né? No caso de meme, que você tem fundos muito variados e não tem um padrão de letra estabelecido, não existe norma para nada no meme, aplicar um OCR genérico não é esperado que você obtenha um resultado muito bom, né? Excelente. E uma coisa que eu achei muito curiosa sobre esse desafio é que as melhores soluções, as 5 melhores, todas elas exploraram ensemble de classificadores. E as combinações de classificadores eram tão simples como voto majoritário, por exemplo. Alguns dos campeões, dos 5 melhores resultados, tiveram uma combinação de classificadores com voto majoritário. Os organizadores desse desafio concluíram que os modelos multimodais com Early Fusion superaram consideravelmente os modelos Late Fusion. Isso é o seguinte: você tem múltiplos classificadores ou múltiplos modelos que são aplicados simultaneamente na mesma mídia,
ou no caso do meme, um classificador é aplicado no texto, o outro classificador é aplicado na imagem. Você pode fazer a fusão do resultado lá na ponta com o resultado dos classificadores, ou você pode extrair características intermediárias e fazer a fusão dessas características aplicando essas características fundidas em um novo classificador. Então, se você faz isso, né, se você extrai as características do texto e da imagem, funde e coloca como entrada no novo classificador, a gente chama isso de Early Fusion. E aí os classificadores que tiveram Early Fusion tiveram um resultado melhor. Aqui eu vou mostrar a arquitetura da solução campeã. Eu sei que não dá para enxergar o texto. Eu dividi essa imagem em dois pedaços para a gente tentar enxergar o texto melhor. Então, tem dois estágios, tá? Aqui é estágio 1 e estágio 2. Eu vou falar só de alguns aspectos, tá? Não vou entrar em detalhes na técnica, não. Então, as imagens de meme são dadas como entrada e passam por 3 fluxos de processamento principais, né? O primeiro é um detector de objetos com a rede Inception. Você tem um detector de patches com a ResNet 2. E tem o OCR. É claro, o OCR vai ser para extrair o texto, né? Então, desse detector de objetos, você vai fazer detecção de aspectos faciais, né, usando esse Fairface. No caso, os aspectos faciais que essa arquitetura campeã utilizou são aspectos relacionados à raça e também anotações de raça, no geral aqui, né, ou etnia da pessoa. Detecta objetos, detecta faces e em relação às faces pode extrair gênero e raça. No caso aqui ele está explicitando a raça. Nessa outra linha aqui dos patches, esses patches foram utilizados para extrair características que vão ser fundidas com as características do texto. Então observe, tem aqui extração de características da imagem, tem extração de OCR, que vai ser serão fundidas as características textuais com as características da imagem. Que isso é o que caracteriza o que a gente chama de Early Fusion. Aí na etapa 2, ou no estágio 2, a gente tem uma detecção de entidades na web. Então isso é muito importante para tentar capturar um pouco da informação de contexto, porque eu vou enfatizar isso um pouco mais à frente, mas meme é principalmente contexto. Tá? Para o meme receber a sua classificação como odioso ou de elogio, etc., o contexto é importante para dar isso. Então, a gente tem que ter uma maneira de identificar quais são as entidades contidas no meme e quais são as relações entre essas entidades. E para isso, essa arquitetura utilizou um grafo de conhecimento, né? Que é justamente esse grafo que vai mostrar as relações contextuais das entidades que estão contidas no meme. Foi aplicado também uma extração de características de atenção bottom-up, né, que é aquela atenção que pega características de baixo nível da imagem, como blobs, orientação, diferenças de cores, etc. Extração de características com a Faster RCNN. Mapeamento do texto para imagem, do patch. Então, lembra que no estágio 1 a gente tinha extração de patch da imagem, extração de texto, e agora aqui a gente está tendo um mapeamento do texto para o patch da imagem. Mais uma vez caracterizando Early Fusion. Anotação do meme. Aí isso tudo é combinado para dar aqui a anotação. E esses resultados eles vão ser dados como entrada em 3 classificadores que são baseline. O próprio desafio ele forneceu classificadores baseline. Alguns deles são esses, né? Que é esse ViaBERT, Uniter Villa e EarnView. Que eu não vou entrar em detalhes neles 3 porque esses classificadores baseline eles podem ser tema de outra apresentação, né? Porque uma coisa que está acontecendo nos últimos 3, 4 anos é a aplicação do que se aprendeu sobre processamento de texto para processar a imagem e o que se aprendeu para processar a imagem em processamento de texto, né? Tudo decorrente daquelas arquiteturas que se fala em atenção, né? Da utilização de atenção em imagens
e da utilização dos transformers, né? Que tá uma coisa que é um tema que tá na interseção entre processamento de texto e processamento de imagem. E aí o resultado desses 3 classificadores é combinado com algo como voto majoritário, por exemplo. Aqui eu falei apenas da arquitetura do vencedor. E aqui a gente tem os resultados dos 5 melhores. Né? O vencedor foi criado por esse autor, Hong Zhu. Então, outra coisa que eu não enfatizei é que essa competição teve prêmio em dinheiro, se eu não me engano. Então, aqui a gente tem os resultados dos melhores colocados na competição. E para comparação a gente tem também o baseline humano, né? Porque o Facebook também pagou anotadores treinados para rotular os dados, né? E foi um rotulamento, cada meme era rotulado por mais de uma pessoa, né? Para ter uma votação. E uma coisa que aconteceu, né? Eles analisaram também o kappa do rotulamento, que é um índice que serve para ver o grau de concordância entre os rotuladores, e o resultado desse kappa não foi muito elevado, tá? Foi em torno de 0,6, se eu não me engano, que é moderado. Isso indica que mesmo entre humanos há divergência sobre os rótulos dos memes odiosos, tá? Agora, olhando aqui o resultado dos melhores colocados, a gente vendo a acurácia, a área embaixo da curva, por exemplo, o primeiro colocado teve um resultado muito alto, né? Ou seja, superior aos humanos. Mas a acurácia foi bem inferior, né? 10% a menos do que os humanos. Essas abordagens, elas não diferem muito entre elas, tá? Inclusive a forma de combinação é bem parecida. Só tem alguns ajustes de fine tuning ou de qual foi um passo intermediário que foi aplicado. É o que diferencia elas. Eu não achei muito diferente não, uma das outras. Todas essas arquiteturas, elas têm relatórios técnicos, né, publicados como artigos explicando como é que é a arquitetura. Alguns insights, né, e ideias que surgiram depois dessa competição do Facebook, que está publicado em alguns artigos por aí. Então existe uma abordagem chamada NoMeme, que utiliza como entrada, ao invés de utilizar apenas o meme propriamente dito, ou seja, aquela imagem com texto, utiliza o que eles chamam de meme posts. E aí um meme post ele leva em consideração o meme, um texto descritivo e comentários de usuários. Ou seja, isso é útil, por exemplo, quando você pega um meme que foi postado na rede social como Facebook ou como Twitter e associado àquele meme, alguém digita um texto e também tem os comentários das pessoas. E isso enriquece o meme com a possibilidade de facilitar a classificação dele como odioso ou não. Tá? Então, NoMeme explora isso. Alguns autores indicam que estruturas contextuais estáticas, como por exemplo a Wikipédia, não obteriam resultados melhores do que os que já foram obtidos. Então, lembrem do que eu falei. Meme é contexto. E aí, contexto envolve entidades. Envolve a relação entre essas entidades. Outra coisa é que os memes, por serem associados a um contexto histórico, que é dinâmico e que muda muito rápido, se você procurar o contexto utilizando uma estrutura estática como a Wikipédia, você não vai conseguir acompanhar a velocidade com que a informação que está sendo passada no meme está mudando, né? Pode ser que algo que não era odioso no passado passe a ser odioso hoje, né? Tem vários exemplos de reportagens no YouTube de 20, 30 anos com um tom extremamente, que hoje a gente chama extremamente racista, mas que naquela época foi lançado na TV num canal de alto alcance, né, que alcançou uma grande quantidade da população e não teve nenhuma revolta por causa daquela reportagem. Então é um exemplo de mudança na sensibilidade das pessoas em relação ao que é discriminação, por exemplo, ou ao que é ódio. Muitos autores citam a utilização de ferramentas do Google Vision API, principalmente para extrair OCR e também para extrair contexto, né? Então, esse Google Vision API
tem a capacidade também de extrair informação de contexto. Os memes da base HMC não contêm os seguintes conteúdos: autoferimento, conteúdo suicida, nudez ou exploração infantil, chamadas à violência, conteúdo sexual ou nudez adulta, convites para ações de terrorismo ou tráfico humano. Isso pode ser encarado cientificamente, pode encarar de várias maneiras, né? Você pode encarar isso como uma fragilidade da base, porque ela não contém outros conteúdos que são motivo de discórdia. E também pode ser encarado como uma lacuna de pesquisa que pode ser preenchida, né? Porque meme não se refere só àqueles temas que estão lá na definição dos autores da base. Pode se referir também a esses conteúdos. E se você quer ampliar a aplicação do Hateful Meme Detection para outros contextos, como, por exemplo, a filtragem, em português a gente poderia chamar de filtragem de conteúdo profano, né? Ou então not safe to work, né? A filtragem de conteúdo que não é seguro você acessar no trabalho, né? Também geralmente é uma coisa que se fala, né? E aí esse tipo de conteúdo ele não seria filtrado adequadamente por um detector de memes que foi treinado com a base do Hateful Meme Challenge, né? Então, é uma lacuna que existe ainda a ser preenchida. Os classificadores que usam apenas textos tiveram resultados levemente superiores aos classificadores que usam apenas imagens na base HMC. Por quê? Porque foram feitos também testes de ablação, né? É o teste que, por exemplo, se você tem duas mídias, texto e imagem, você quer gerar um classificador misto com texto e imagem, você pode também fazer um teste para verificar qual seria a acurácia só utilizando o texto, qual seria a acurácia só utilizando a imagem e ver qual dos dois contribui mais para o resultado final. E aí os pesquisadores percebem que os classificadores de texto tiveram resultados superiores. Aí há vários motivos para isso, né? Provavelmente é mais fácil você esconder informação duvidosa, dúbia, né, ou metáforas numa imagem do que no texto, né? No texto, o texto geralmente é descritivo, principalmente para essa base do HMC, né? Então, para algumas bases de dados, a linguagem pode impor priors fortes, não intencionalmente. Aqui eu falei priors, mas, se eu não me engano, essa palavra é do latim. A gente poderia dizer prior, né? Priors também em português. Não intencionalmente, que podem resultar em desempenho notável sem nenhum conhecimento do conteúdo visual, né? Ou seja, dependendo de como o texto está escrito, você não precisa nem ver a imagem. Você já vai saber que é de ódio ou que é um elogio, né? Utilização de textos obtidos por legendamento, né? Image captioning, pode melhorar os resultados. Mas pode melhorar os resultados, principalmente nessa base do Facebook Challenge, né? Porque, como foi dito anteriormente, principalmente na criação dos confundidores benignos, os criadores da base aplicaram o legendamento para criar confundidores benignos. A análise de sentimentos pode ser usada como informação extra. Alguns autores, posteriormente, né, utilizaram análise de sentimento no texto para incorporar mais essa informação no classificador de meme, e isso ajudou a melhorar os resultados. E uma coisa curiosa, né? Em alguns casos, a posição do texto, do meme, afeta seu significado. Dependendo da posição, se você colocar acima da figura, abaixo da figura, de um lado ou do outro, isso pode modificar o rótulo do meme. E, pelo menos dos autores que eu li, nenhum deles explorou essa informação de posição do texto em relação ao conteúdo da imagem. Os memes frequentemente contêm uma referência para eventos históricos, famosos, notícias e celebridades. É outra coisa também que eu não vi os autores usando explicitamente. Pode ser que aquela API do Google que extrai informação de contexto, ela explore isso. Mas o que eu tenho pensado bastante é que a possibilidade de incorporar aquele conhecimento do no-meme, que ele pega um contexto e associa o contexto do post, né, que é o meme post, e associar isso com a rede social dinâmica como o Twitter, por exemplo.
Porque aí no Twitter você vai estar dinamicamente entrando em contato com os eventos históricos que estão acontecendo a cada instante. Né? Na base HMC, praticamente metade dos memes odiosos se referem a gênero e raça. Então isso aí a gente pode encarar também das duas formas, né? Como uma deficiência na base, mas também como uma lacuna para melhorar aplicações futuras de detecção de memes ou de classificação de memes. Memes, como eu já falei, são dependentes do contexto e, portanto, focar apenas na imagem e no texto sem um conhecimento prévio sobre o contexto no qual o meme foi gerado, assim como alguma informação prévia sobre as pessoas, empresas e eventos, frequentemente não é suficiente para entendê-los. Isso aqui torna o problema ainda mais complicado, principalmente porque, por exemplo, se você pega um detector de faces, né, o famoso Viola Jones, que foi criado em 2020, ou seja, foi criado não, né, o artigo foi publicado em 2020, então tem mais de 23 anos que a pesquisa existe. E existem modelos XML disponíveis para download de um modelo de detecção de faces que foi criado há mais de 20 anos, que se você executar hoje ele funciona e detecta faces razoavelmente bem. Mas com meme isso não é possível. Um modelo que você cria do meme hoje, amanhã já vai estar um pouco deficiente, o mês que vem vai estar ainda mais deficiente e provavelmente o ano que vem já não vai mais ter uma acurácia que preste. Porque o contexto histórico muda muito rápido. Pesquisas mostram que o aumento da utilização de mídias sociais é diretamente proporcional à saúde mental. Isso aí foi só uma observação que eu vi em um dos artigos, de como as mídias sociais estão afetando a saúde mental e, com certeza, os memes odiosos, né, os hateful memes, eles estão sendo causas de muitos problemas mentais das pessoas hoje. Tá? Aqui eu tenho algumas referências, né, as principais referências que eu consultei. Duas delas são dos criadores da base ou do desafio de Hateful Memes. E essa terceira aqui é um dos artigos que falam sobre o desemaranhamento das classes de ódio dentro dos memes. Tá? E isso é o que eu havia planejado de apresentar para vocês. Agora a gente pode abrir para discussões.